e esse vídeo faz parte da disciplina de Tópicos em Administração 1. O Caio iniciou sua trajetória profissional na Barbieri Consultoria, uma empresa júnior da IBMEC, e hoje é cofundador da empresa Know-How Learning. Meu nome é Caio de Lima e fui convidado aqui pelo Diniz para dar uma palavrinha do que eu faço, contribuir o máximo aqui para vocês. Eu tenho uma startup, eu fundei ela quando eu estava também na faculdade, eu fiz o IBMEC, eu fiz administração, e lá dentro a gente estava no... Que período que vocês estão mais ou menos aí? Sexto? Por aí. A gente começou a identificar que muitos alunos lá dentro não estavam conseguindo estágio, estava muito difícil o mercado, ele estava muito competitivo, e a gente sempre tenta mirar nas grandes empresas multinacionais, e a gente estava tendo uma grande dificuldade. Foi daí que a gente teve a ideia de, vamos fazer um treinamento para ver como é que o pessoal se sai, como é que eles podem melhorar para conseguir estagiar, porque não tem nada melhor do que você ter aquele dinheirinho no final do mês para a gente poder fazer o que a gente gosta. E aí a gente fez isso, a gente fez o primeiro teste com as empresas juniores do IBMEC, e aí deu super certo, e foi daí que a gente começou a produzir conteúdo online, e hoje em dia a Know-How, ela basicamente faz videoaulas, a gente produz cursos online, e o nosso principal curso é de treinamento de processo seletivo. Então esse curso, o que a gente basicamente fala nele? Ele é composto por 4 módulos. Ele tem o primeiro de... Pode passar, né? Ele é composto primeiro por autoconhecimento, que eu falo para a maioria... Só para vocês terem ideia, a gente tem mais de 20 mil alunos hoje em dia. E o que eu falo para a maioria deles e que o pessoal dá menos importância é o autoconhecimento. Então, você saber se conhecer muito bem é o primeiro passo para você saber qual é a empresa que você vai querer trabalhar e principalmente o que você não quer trabalhar. Porque tem muitas pessoas, muitos alunos que falam: Caio, mas eu não tenho a menor ideia do que eu vou trabalhar, nunca pesquisei, para mim eu vou me candidatar para a empresa que tiver lá disponível, porque está tão competitivo o mercado que eu não tenho nem o que escolher, eu vou pelo que tem. E a gente acaba se surpreendendo porque a maioria dos alunos não dão importância ao autoconhecimento, que é tão importante. Em seguida, a gente vai para o currículo, que também é uma parte fundamental, que a gente hoje em dia não só tem o currículo físico, que a gente entrega ou envia por e-mail para a área de recursos humanos, mas também a gente tem o currículo digital, que é o LinkedIn, e é uma plataforma essencial que todo mundo tem que estar hoje presente para ser competitivo, e é uma melhor ferramenta, posso dizer, de marketing pessoal. É ali onde o mundo inteiro te conhece, os profissionais mais renomados eles estão nessa plataforma e eles buscam candidatos por essa plataforma. Então, se você não está lá, eu recomendo todos vocês criem uma conta. Vocês podem seguir a gente na página do Instagram, Seja Know-How, que lá a gente tem muito conteúdo sobre o LinkedIn, que a gente também aborda esses pontos e como se promover nessa rede. Tá? Em seguida, tem dinâmica de grupo, que é uma fase que os candidatos têm dificuldade por não saber o que os recrutadores eles estão avaliando em vocês. E dentro do curso a gente passa por cima de várias técnicas, algumas metodologias que a gente usa para o candidato se destacar em relação aos outros, que essa é a parte principal para vocês, galera. Como que vocês conseguem chamar a atenção dos recrutadores nessa dinâmica de grupo. Vão ter vários candidatos. Como eu disse já, o mercado está super competitivo, tem pessoas super qualificadas, que hoje em dia o que está acontecendo com a recessão econômica. Estão tendo pessoas mais qualificadas do que os cargos que estão tendo. Então tem pessoa com mestrado concorrendo a cargo de analista. Então isso dificulta bastante esse meio de conseguir um emprego. E final, a gente termina com a entrevista de emprego, que a gente passa algumas técnicas de linguagem corporal, como que você deve se falar, como que você deve olhar para o recrutador e diversas outras técnicas. Mas basicamente é isso. E o que eu queria complementar aqui para vocês é que marketing pessoal vocês têm que começar a fazer não quando vocês saem da faculdade, vocês têm que começar a fazer dentro da faculdade. Vocês têm que começar a participar de empresas juniores, vocês têm que... Esse momento aqui eu me arrependo muito porque eu participei de uma empresa junior, só que foi tarde, porque no começo eu só queria saber de festa, farra, e ainda mais que eu não sou aqui do Rio, eu sou de Brasília. Então, eu queria conhecer todo mundo, eu queria conhecer mais o Rio de Janeiro,
e acabei deixando essa oportunidade para depois e eu me arrependo. Então, vocês já estão no último período, eu imagino que algum de vocês já tenham participado de alguma empresa junior ou que não já tenham começado a estagiar para entrar no mercado de trabalho. Quantos de vocês aqui estagiam? Pô, que ótimo. Na minha época era tipo 3 levantando a mão. Mas beleza, pessoal, pode passar. Bom, e o que eu quero falar aqui para vocês hoje, que vai contribuir demais, eu acho, para a noite de vocês, é o fator principal do meu objetivo aqui para contribuir para o trabalho dos meninos, é como que a gente pode trabalhar o documento mais importante que vocês podem ter para se promover ou para mostrar para as empresas ou para mostrar para o mundo corporativo o porquê que vocês vieram para o mundo e como que vocês vão conseguir um emprego ou uma vaga. É pelo currículo. Eu vou apresentar para vocês aqui um modelo de currículo que tem mais funcionado para os nossos alunos que tenham conseguido estágio ou vaga de analista, porque a gente também trabalha vaga de trainee e emprego em forma geral. E esse currículo aqui, vocês podem olhar para ele e falar assim, cara, é muito simples, tipo, eu tenho um currículo muito parecido com esse. Mas a questão mais importante que vocês têm que ter no currículo de vocês são as informações, mas o principal é a organização do seu currículo. Porque um recrutador ele tem pouquíssimo tempo de verificar o seu currículo, e se ele já pega um currículo que não está num padrão adequado, ele já nem lê o seu currículo porque ele entende que o candidato não se preocupou em fazer, em estruturar as informações da forma mais correta, e você pode ter uma faculdade maravilhosa por trás, você não vai ser olhado. Tá? Então vamos passar por parte, eu vou deixar com o grupo aqui depois o modelo desse currículo, se vocês quiserem, mas como a maioria de vocês já estão estagiando, eu recomendo... Outra coisa, né? Só para dar um gancho aqui. Vocês estão empregados hoje em dia, mas nunca se sabe o dia de amanhã, e é super importante vocês manterem o seu currículo super atualizado, porque vocês no mercado de trabalho, vocês também podem procurar por outras vagas, porque vocês talvez não estejam tão felizes na organização de vocês. Sim? Depende muito, depende da empresa, do setor que você está atuando e para a vaga que você está se candidatando. Então, por exemplo, se eu estou concorrendo para uma vaga num banco de investimento, por exemplo, eu vou fazer um currículo mais tradicional. Se eu estou me candidatando para uma vaga de publicidade e propaganda na Globo, eu vou querer um currículo totalmente criativo, colorido e não preto e branco. E vou botar uma foto minha, vou fazer ele no estilo... Vocês conhecem o Canvas? Então você vai montar um currículo ali, aquele todo bonitinho, estiloso, que é isso que eles querem. Então varia para setor, para a vaga que você está se candidatando, mas você tendo um desse, a maioria das empresas vão entender e vão ler o seu currículo, mas na descrição da vaga, se eles pedirem alguma coisa que o seu currículo tem que ser diferenciado, tem que ser moderno, ou nas competências ou exigências da vaga tiver lá que busca um candidato criativo, inovador, proativo, aí você tem que ter essa consciência de, pô, eu vou apresentar o meu outro currículo que é mais criativo. Respondido? Então, show. Vamos lá, pessoal. Eu vou passar com vocês aqui esse aqui é o modelo de currículo. Eu montei um currículo mais ou menos do que eu faço hoje em dia, um currículo meu. Eu não uso um currículo que eu uso realmente, ele é muito maior, mas como eu tenho a startup, eu não preciso ficar mandando para várias empresas. Mas, enfim, vamos lá. A gente vai começar ali em cima por dados pessoais, falar rapidamente. Vocês têm que ter um nome e o segundo nome, que é o segundo nome é de guerra. Vocês vão começar, a partir do momento que vocês entram no mercado de trabalho, vocês sempre vão ter que usar aquele nome e vocês vão ser reconhecidos por esse segundo nome. Logo em seguida, um erro muito comum que as pessoas cometem é vocês colocam a data inteira de vocês. Nasci em 19/10/1993. Pessoal, ele está lendo rápido, é melhor você colocar quantos anos você tem ali atual. Segundo passo, as pessoas colocam o endereço completo com rua. Pessoal, eles não vão até a sua casa para te entregar nada. Então, eles só querem saber mais ou menos o bairro onde vocês moram para ele conseguir ali avaliar quanto de transporte eles vão ter que gastar com vocês. Segundo passo, só coloquem o seu celular, não coloquem outro número, o número da casa de vocês, porque eles não vão ligar para a casa de vocês. Eles vão ligar para o seu telefone e eu vou entrar em contato por e-mail. O e-mail é super importante também, pessoal. O e-mail vocês não devem colocar e-mail tipo Caio... sei lá, 9388, sei lá, sabe esses nomes estranhos? Caio Gatinho, não sei o quê? Esses nomes vocês evitam, tá, pessoal?
E logo embaixo ali, se vocês tiverem um perfil no LinkedIn, vocês podem colocar ali o link direto, porque eles podem acessar. E só fazendo um gancho aqui com vocês, quando a gente contrata o pessoal lá para Know-How, a primeira coisa que eu olho é o Instagram da pessoa, não é o LinkedIn. Porque ali eu vou conhecer realmente quem é a pessoa, o que ela faz no dia a dia dela, como é que ela interage com o público. Então, a rede social LinkedIn é mais para profissional, mas você sempre está meio que mascarando, tentando ser o mais perfeito de você. Mas a gente sabe que nem todo mundo é perfeito, as pessoas têm defeitos. E eu olho bastante o Instagram e Facebook. Aí eu adiciono. Aí eu não contrato. É porque você coloca no lugar do candidato, pô, o cara que vai me contratar, ele quer me adicionar? Aí ele vai limpar metade do negócio dele e depois vai adicionar. Vamos lá, pode passar. O segundo passo que a gente tem aqui, gente, é o objetivo do seu currículo. O objetivo ele tem que ser muito claro e, no máximo, do jeito que está aí, poucas palavras, sendo bem direto onde é que vocês querem atuar dentro da empresa. Então, vocês botam um cargo e botam ali a função que vocês querem desempenhar dentro da empresa. É bem simples, não precisam escrever aqueles textos gigantescos que não tem necessidade, tá? Vamos lá, pode passar. Sumário executivo, o objetivo dele principal é ressaltar algumas qualidades e competências que vocês vieram desenvolvendo ao longo do tempo. E o que a gente recebe muito lá, principalmente para estágio, é que todo mundo fala: mas eu não tenho experiência, o que eu coloco? Ou eu não sou bom em nada, ou eu não sei no que eu sou bom. Pessoal, converse com um amigo de vocês, vê o que vocês são bons. Não precisa ser uma qualidade necessariamente direcionada a uma matéria. Vocês podem ser bons em comunicação, no que a gente chama de soft skills hoje em dia, né? São outras habilidades extra que não tem a ver com o meio acadêmico, que isso é bastante valorizado no mercado de trabalho, até algumas vezes melhor do que conteúdo em si, matéria. Vamos lá. Próximo, experiências profissionais. Tá vendo ali? Não, experiências profissionais. Também é história profissional. Mas tá vendo ali em cima que eu já coloquei analista? Quando é estágio, a formação acadêmica ela vem primeiro do que a experiência profissional, porque o estagiário ele tá ali para ter a primeira experiência e não tem necessidade, não vai ser de grande relevância para o recrutador olhar a experiência dele, e sim a formação acadêmica. Em experiência profissional, você sempre bota a sua última experiência em primeiro e depois vai botando as mais antigas embaixo. No máximo 3, tá, pessoal? A gente também pega o pessoal de mais velho, mais sênior, tem 1000 experiências e o pessoal bota a carreira toda dela ali e, cara, tem coisa lá que você fazia que hoje em dia nem se compara. Por exemplo, esse é o clássico que tem lá, a gente... Então, as últimas experiências. E o mais importante aqui, pessoal, quando vocês forem descrever a experiência de vocês, é fundamental que vocês ponham o resultado que vocês tiveram nessa experiência. Tipo assim, como eu botei ali, o que eu fiz na empresa naquele momento que agregou valor a ela e eu consegui quantificar esse resultado. Isso é muito bom para o recrutador, que ele consegue perceber que você tem uma visão analítica, você entra para uma organização com o objetivo de agregar valor a ela, e isso é muito bem visto pelos recrutadores. A maioria das pessoas só colocam o que ela desempenhou dentro da empresa, só que não mostra os resultados. E quando um recrutador está ali te avaliando, ele quer saber os resultados que você teve na empresa. Se você foi competente e se vale a pena ser contratado por essa nova empresa. Tá bom? Então, show. Formação acadêmica. Seguindo o mesmo padrão, a mais recente por cima, e depois vocês vão colocando as inferiores conforme a data de formação. Beleza, pessoal? E a última parte são informações adicionais. Foram cursos extracurriculares que vocês fizeram durante o seu período acadêmico. E aqui, pessoal, é importante vocês terem a carga horária desses cursos e terem como depois, possivelmente, como comprovar essas cargas, tá? E o mais fundamental de tudo é vocês conseguirem comprovar isso na hora da entrevista, o que você aprendeu no curso. Porque tem muitas pessoas que a gente vê, muitos alunos nossos que botam várias coisas e informações adicionais, e aí eu chego e pergunto para ele: então você fez esse curso aqui de carga horária 80, me conta o que você aprendeu. E a pessoa fica... então eu fiz há 2 anos atrás e
Então é melhor você tirar do que porque o recrutador ele te pergunta isso e vai ser mal visto. Isso é muito valorizado como uma competência ou qualidade de proatividade. Exatamente, proatividade, que é muito valorizado nas empresas, aí entra em conexão com o que eles falaram de... Caraca, agora me fugiu mais de você ser... Responsabilidade social, sustentabilidade, é isso? Não, do empreendedorismo dentro das organizações. A proatividade vem muito disso. Como empreendedorismo você pode fazer isso dentro da organização. Tá? Pergunta. Ele encaixa para vocês em experiências, ali não vai ser profissionais, vão ser acadêmicas. Entendeu? Com certeza. Muito valorizado. Adicionais. Algumas a gente recomenda nas adicionais, não em como experiências acadêmicas, que é fora da faculdade. Tá? Mas o currículo é até um ponto muito importante. Tem algumas empresas que têm, logicamente, ainda mais para vagas de recursos humanos, de relações internacionais, tem essa questão de você ter uma experiência no exterior, te dá um diferencial porque você, primeiro, sabe lidar com uma cultura diferente, sabe lidar com diferentes tipos de pessoas e você tem habilidade, logicamente, de outra língua para poder colocar ali no dia a dia do trabalho. Geralmente ele vem junto com informações adicionais ou ele pode ter uma categoria de línguas. Básico, porque o básico você consegue dar algum exemplo no que você é bom na língua, porque, por exemplo, a maioria daqui, tipo eu, espanhol. Eu não sei falar espanhol, mas se botar um texto em espanhol, para mim eu consigo ler, consigo entender algumas coisas. Então, para mim, pode ser um espanhol básico. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode servir pro profissional que está recrutando separar você ou não. Separar em que sentido? Você pode perder uma vaga que às vezes nem exige um inglês fluente, ou que você poderia concorrer, e você previamente está sendo retirado porque informou que o seu inglês é básico. Sim, é horroroso você mentir, você chegar na entrevista a expectativa do recrutador quando você bota fluente em inglês é que em qualquer momento ele pode começar a falar inglês no meio da sua entrevista e você tem que continuar ela. Mas não vale a pena você informar, eu tenho básico ou avançado, enfim. Sim, se você não sabe nada, literalmente nada, você não põe. E se você sabe alguma coisa, você põe o básico, porque lá você consegue se explicar. Outra faculdade. Sim, vale a pena. Porque isso também você captou algum conteúdo de lá que você pode usar na empresa e também isso pode servir como um diferencial competitivo seu com outros candidatos. Você pegar um candidato que só fez administração, você fez meio curso de engenharia civil, por exemplo. Você consegue agregar muito bem as funções e servir de alguma válvula de acrescento para o recrutador. Eu falo isso que se as matérias se elas são complementares, veterinária e administração não tem nada a ver. Então, e a vaga normalmente é uma vaga de marketing digital, por exemplo. Não tem por que você colocar que você fez veterinária, entendeu? Ainda mais no mercado profissional, todas as empresas de recursos humanos, todo mundo se conhece. Pode falar. O que a gente recomenda para os nossos alunos? Fluente a gente testa o aluno na hora, porque fluente é realmente o que você falou. Já teve uma experiência fora, fala com pouquíssimo sotaque, consegue escrever muito bem, consegue ler muito bem. Literalmente a palavra fluente. A gente recomenda sempre avançado, porque uma pessoa avançada, ela também é competitiva com uma pessoa fluente. E se você tiver sotaque, não tem problema nenhum. Você só precisa saber ler, escrever e falar minimamente com que o outro lado consiga te entender muito bem. O que eu tinha separado aqui para vocês? Eu não sei se vai ter tempo, não sei como é que tá o tempo aqui, mas eu tinha separado...
Eu tinha separado aqui como é que eu ia fazer uma simulação de entrevista. Então eu ia chamar 2 pessoas aqui. Então, entrevistador, essa aqui. Caio, depois você empresta o microfone pra eles. Show, vou passar. Primeiro quem vai falar é você. Mas rapidinho, deixa eu passar isso aqui. Isso aqui é para você ter algumas informações da sua vaga, está escrito. E aqui, gente, é pra vocês, primeiro que os dois terem uma experiência, vocês vão ver que é bem legal, você pelo lado do recrutador, para você entender e avaliar o ponto de vista do candidato, e do candidato ter uma experiência não real, mas que ele consiga aqui sentir o que se passa, e essas perguntas que eu separei aqui são as que têm a maior frequência de cair no processo seletivo. E caso você não saiba responder, a gente para e eu explico como é que é a maneira mais correta, adequada para responder as perguntas. Mas se você também quiser já, não fica com a decisão, pô, vou travar que ele vai me ajudar. Tenta você mesmo tentar ali, e aí depois eu tento entrar com algumas técnicas que a gente pode adotar aí nesse procedimento, tá certo? Então pode conduzir a entrevista falando um pouco da empresa, você pode inventar meio que a empresa desse segmento aí e falar boas-vindas ao candidato e depois você passa para as perguntas. Se você já leu, sabe tudo. Não, boa noite, Rafael. Tudo bem com você? Foi tranquilo chegar aqui? Tá? Quer uma água? Quer o banheiro? Tá confortável? Beleza. Então, você está se candidatando a uma vaga aqui na empresa. Eu queria que você começasse falando mais sobre você mesmo, o que você já viveu, quais são as suas experiências acadêmicas, atividades extras, como é que tem se distribuído isso na sua vida. Atualmente eu estudo no Cefet, né? Estou cursando administração, estou chegando no fim e eu estou buscando trabalhar um pouco mais sobre mídias sociais. É um assunto que eu me interesso bastante. Ultimamente eu tenho trabalhado um pouco na minha empresa familiar e acredito que eu tenho um pouco de vocação para isso, né? A gente conseguiu obter resultados relevantes nos últimos tempos, com base em pouco investimento, muito mais orgânico do que de qualquer outra maneira. Show. Pessoal, o que é importante relembrar nessas perguntas? Você tem um tempo curto ali para responder, você não se estende muito, você não entra num lado pessoal seu, você tenta manter o seu lado profissional nessa pergunta. Essa pergunta ele busca mais conhecer o candidato que ele já teve de experiência ao longo da vida dele, acadêmica ou profissional, e a gente costuma usar uma técnica para responder essa pergunta. Essa técnica se chama técnica SEI, que é credenciamento, empatia e interesse. São esses 3 passos que você tem que conquistar o entrevistador. O que é o credenciamento? É você mostrar uma qualidade, uma competência sua que agrega muito valor à vaga. Então a gente faz isso. A empatia, que é o E do SEI, como é que você consegue ter uma aproximação com o recrutador. O que eu digo como aproximação? A aproximação é alguma forma que você tem uma ligação com ele. O que a gente recomenda para os nossos alunos no LinkedIn, quando você se candidata para uma empresa, você consegue achar qual é o recrutador que vai te entrevistar, ou possivelmente qual é que tem mais chance de te entrevistar. Como é que a gente faz isso? A gente pesquisa por recursos humanos no LinkedIn, o nome da empresa. Vão aparecer ali a maioria dos profissionais que trabalham com recursos humanos e possivelmente algum daqueles vai te entrevistar. E aí, se você já souber alguma informação dele, você consegue lidar muito melhor com essa empatia, você consegue puxar algum ponto que ele tem interesse e que você pode puxar. Isso com certeza cria uma conexão entre vocês dois, isso é muito legal. O último a gente chama de interesse, é o que das suas é diferente do primeiro de credenciamento. Qual é a sua competência, ela tem de diferencial, ou que ela pode trazer de relevante, que só você tem que os outros candidatos não têm na empresa. E aí você vai se sobressair em relação aos outros candidatos. Perfeito? Uma pergunta em relação pode falar. Na questão da empatia, pode ser. Você é mais. Na questão da empatia, você é mais direto? Tipo, você fala, vi isso, ou você tenta jogar de uma forma sutil mesmo? Mais sutil, tá. Porque aí também o recrutador vai meio que estranhar. Mas beleza. Você tem que jogar sutil e ele, logicamente, ele vai perceber que ele não vai achar estranho, no primeiro momento ele vai se surpreender, porque a primeira impressão que ele vai ter é, como é que ele soube dessa informação?
E aí ele possivelmente pode te perguntar, mas como é que você soube disso? Aí, logicamente, você responde sincero que você fez uma pesquisa antes e aí ele vai ver que você se preparou realmente para aquele momento. Isso é muito legal. Demonstra interesse, né? Demonstra super interesse à vaga e a pior coisa que tem é um candidato que não sabe nada sobre a empresa, não sabe nem por que ele está ali e ele está ali meio que por acaso, entendeu? Então isso é super legal. Eu teve uma entrevista de estágio que eu participei e a entrevistadora perguntou para um dos candidatos e ele respondeu dinheiro. Ele realmente estava por dinheiro e tipo, não era, com certeza, não era aquilo que estava chamando a atenção. E eu não vi ele na outra fase, então acho que não deu certo. Pode fazer. A gente está com um novo cliente na nossa empresa e o gerente estratégico gostaria de saber a sua opinião do passo a passo de como você faria para ganhar seguidores para uma página de redação para o Enem. Bom, uma página de redação para o Enem, eu acredito que as pessoas que estão realmente engajadas para passar no Enem, elas estudam bastante, estão um pouco não é de saco cheio, mas um pouco incomodadas já com a situação de ficar assistindo aula, ficar escutando o professor. E, portanto, eu acho que seria bastante relevante oferecer para esse cliente oportunidades novas de aprendizado, como na prática. Vivenciar um pouco do que acontece numa empresa, para entender um pouco mais sobre RH, caso o assunto seja um pouco sobre recrutamento, sobre seleção, ou algo do tipo. Ou então, vivenciar um pouco mais do que acontece no mundo fora do colégio, né? Nas escolas, um pouco de... Posso pensar mais um pouco? Bom, voltando ao que eu estava dizendo, né? Vivenciar um pouco de experiência prática, fazer um pouco de viagem com os alunos, para conhecer coisas que não se passam pela cabeça e pode surpreender no Enem. Eu acredito que a vivência fora da sala de aula seja bastante relevante e eu vivi um pouco isso, né? Portanto, eu acredito que como me agregou, possa agregar tanto quanto outras pessoas. Qual é o seu nome? Rafael. Excelente resposta. Por que eu digo isso? Porque, só para explicar antes, o que o recrutador ele quer? Ele busca numa pergunta complexa dessa, ele busca saber do candidato como é que é o raciocínio lógico dele, como é que ele resolve um problema, como é que ele pensa. Então, quando você se põe numa situação difícil, sobre pressão e dificuldade, estresse, como é que você lida com ela? Então, você pedir um tempo para pensar, isso é super válido, você não tem a resposta na ponta da língua, você pensa, estrutura seu raciocínio e depois responde com calma, tendo um ponto legal que você trouxe uma problemática que você encontrou e como que você pretendia solucionar ela. Então, isso é super válido. Então, você sempre pensa num problema e associa ele a uma solução que você está trazendo a essa ideia. Super legal. Se você puder colocar alguns números, tipo, meu orçamento para gastar nisso vai gerar mais seguidores por causa disso e tal, desenvolver mais essa ideia. Quanto mais você desenvolver e mais fizer sentido, mais pontos você vai agregar à sua resposta, tá? Um ponto que eu consegui ver de você que, em relação à linguagem corporal, você se demonstra uma pessoa muito calma, isso é muito legal, e sempre sua resposta é olhando diretamente no olho do recrutador, não fugindo a atenção, beleza? Só tomar cuidado, pessoal, em questão de gírias quando vocês estão numa entrevista, tá? Mas o resto tá excelente. E por que você acha que eu devo te contratar? Bom, diante do que eu li, eu gostei bastante. Acredito que vai ser uma oportunidade de me desenvolver em algo que eu acredito que eu tenha bastante potencial. E eu acredito que depois de ter vivenciado bastante na faculdade e nessa empresa familiar que eu venho te falando, eu posso estar preparado para uma nova oportunidade e eu vou com certeza corresponder. Legal. Um ponto que eu quero ressaltar como é que é o seu nome? Que eu me esqueci. Ana. Por exemplo, eu vou dar uma situação para vocês do caso, você trabalha com TI, né? Uma grande dificuldade trabalhando com o pessoal de TI é a comunicação.
que normalmente na cabeça deles eles têm tudo muito bem bolado e vão saber resolver o problema, só que quem é leigo e não conhece os termos técnicos não tem a menor noção do que eles estão falando e acham que tudo é muito fácil. Na verdade, tudo é muito difícil e tudo demora, e você, nessa hora, você tem que tentar encontrar qual é um desafio desse cargo, qual é o desafio dessa minha função, como de TI, que pode ser geralmente a comunicação da área. Eu tenho um irmão também que trabalha na parte de TI, então ele fala que o grande desafio dele é como é que eu consigo transformar os meus códigos aqui de uma forma que eu consiga explicar para o meu cliente. Então, você saber a dificuldade dessa vaga, qual é a dificuldade que essa vaga tem e relacionar ela com uma solução que só você tem, isso diferencia dos outros. Então, sempre tentar achar o desafio da vaga e saber qual é uma competência, uma qualidade sua, que poucos candidatos também têm, e você agregar valor a ela ali, a pergunta. Fechado? E para a gente finalizar, você ficou com alguma dúvida em relação à vaga ou à empresa? Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o plano de carreira. Cara, essa parece, sei lá, velho, que tu estudou, porque essa é a principal pergunta que se deve se fazer. Quando o recrutador ele normalmente vai encerrar a entrevista fazendo uma pergunta dessa, se ficou alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida ali, aquele é o momento. E sim, gente, vocês sempre têm que perguntar, vocês sempre têm alguma dúvida, querendo ou não, sobre o processo seletivo. Já faz o seu dever de casa, separa algumas perguntas como essa, bem clássica, porque também você tem que demonstrar o interesse que tem pela empresa, e ali é aquele momento em que, se você aponta uma questão dessa, é mais uma vez que o recrutador vai olhar com o candidato potencial que realmente está interessado pela vaga. Então é super válido essa pergunta. Ou outra pergunta, se eles investem em algum programa acadêmico, que isso é também super legal, e tem outras perguntas também que a gente pode trabalhar, mas também não vai chegar lá com a listinha de perguntas e fazer um questionário. Mas super válido, essa é a principal questão. Pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês dois aqui participarem.